Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui começando e estreando o Laís Me Ajuda. Para você que não sabe ainda o que é o Laís Me Ajuda, é um momento onde vocês, seguidores, enviam a história de vocês. Você que tá aí passando por um momento que você precisa de um apoio, uma orientação, uma ajuda de uma profissional que vai orientar sobre os caminhos que você tem aí, as possibilidades que você tem. Nesse momento do Laís Me Ajuda, toda a sua informação será preservada, tá bom? Você pode encaminhar a sua história por e-mail, pelo direct também no Instagram, tá bom? E aí você conta o que tá acontecendo com você nesse momento. E toda quinta-feira eu passo essa orientação, né? Eu faço essas pontuações, o que você tem de possibilidade, né? Do ponto de vista da psicologia também, por que às vezes a gente tem algumas decisões. Então, é um quadro muito importante que eu fiz também, tomei essa iniciativa na tentativa de ajudar o máximo de mulheres possíveis, né? Eu acompanho mulheres aí todos os dias e sei que tem várias pessoas que estão passando por momentos delicados, falam muito sobre relacionamento, então na maioria das vezes as histórias vão girar aqui em torno dos relacionamentos, mas é um momento que eu percebi que eu poderia ajudar mais, além daquilo que eu já faço, do meu trabalho aqui na internet, no consultório, mas é uma forma também, com as histórias das pessoas que me enviam, que eu consiga ajudar outras pessoas, às vezes está passando por uma situação parecida, por uma dificuldade que eu vou contar aqui nas histórias. Então é um momento pra gente fazer essa troca, tá bom? E aí eu recebi uma história de uma mulher que me enviou e contou o que ela está passando nesse momento e me pediu ajuda. Então hoje nós começamos o Laís Me Ajuda, tá bom? Toda quinta-feira aqui na internet pra vocês. Gente, seguinte, como que ela colocou aqui a história dela? Eu vou ler aqui na íntegra pra vocês. Lembrando que a identidade dessas pessoas está totalmente preservada, então, em momento algum você vai ver nomes, nenhuma informação que comprometa a história dessa pessoa, tá certo? Então vamos lá. Ela diz o seguinte: Laís, preciso da sua ajuda. Começo deste ano, eu conheci uma pessoa, ele morava em outra cidade e foi demitido logo que nos conhecemos. Como ele estava desempregado e não conseguíamos nos ver, eu sugeri para que ele mudasse para minha cidade. Até aí, tudo bem. Ele veio, alugou uma casa em meu nome, eu paguei o primeiro aluguel e ele ficava implorando para que eu fosse morar com ele. Ele chorava e tudo mais. Aí resolvi mudar. Depois de alguns dias morando lá, ele me fez um pedido de casamento, com balões e tudo. Fiquei super feliz. Afinal, ninguém tinha feito isso por mim, ninguém nunca tinha feito isso por mim. Ele sempre dizia que queria casar comigo e eu nunca pressionei. Ele falava que tinha certeza do que ele queria e eu tenho um sonho de me casar, com festa, casar de noiva. E isso foi aumentando à medida com que ele fez o pedido. Depois de um tempo morando juntos, ele começou a me tratar diferente. Responde ríspido, não me dá atenção, carinho, e eu não consigo cobrar isso. Então não falo o que é importante e que precisa falar. Essa semana minha família esteve aqui em casa, ele tratou todos mal. E depois que eles foram embora, ele disse que não queria mais casar, que a gente não combina, que ele quer voltar para a cidade dele. Desde então ele está frio, não conversa e chegou até a arrumar as malas dele. Estou desesperada, me ajuda, não consigo conversar, gosto dele e também não quero terminar. Então essa foi a história dessa querida seguidora, né, que dividiu esse momento tão difícil que ela tá passando. E aqui, gente, todas as histórias que eu vou trazer, lembrem-se, não é julgamento, ninguém tá aqui para julgar ninguém. Eu tô aqui na posição de fazer algumas pontuações para conseguir te ajudar, para fazer com que você, de repente, veja a situação que você está passando de uma outra forma.
e que você veja também caminhos, que você veja possibilidades, que você consiga enxergar outros caminhos para que você possa chegar até o destino que você quer, né? Então, cada história que eu recebo aqui, já tô recebendo algumas, então eu leio com todo carinho, com toda atenção. Não estou aqui no papel de julgar, tá bom? E espero também que as pessoas que estejam me seguindo também não tenham esse olhar de julgamento. A gente tá aqui para poder apoiar essa seguidora, né? Para poder também olhar a história dela, talvez com um novo olhar, tá certo? Então vamos lá para as considerações. Eu coloquei aqui o seguinte: a gente precisa, se baseando aqui na história dela, observar também sobre os processos, tá? Quando a gente conhece alguém, gente, isso lida muito com as nossas expectativas, né? Na história, ela comenta que eles se conheceram em pouco tempo, que aí ela quis apoiá-lo, né? Porque ele morava em outra cidade. Até aí, ok. Mas tome cuidado, né? Às vezes a gente pula algumas etapas e hoje, cada vez mais, isso tá mais comum, né? As pessoas se conhecem, talvez com uma certa rapidez, elas acabam morando junto, dividindo aí projetos e às vezes a gente não se atenta ao processo. Será que o outro está alinhado comigo? Até certo ponto aqui da história dela, ela comenta, né, que ele pediu ela em casamento, que ele ficava implorando. E aí eu queria fazer uma pontuação também. Quando ela diz que ele ficava implorando para que ela fosse morar com ele. Então aí também, de certa forma, ela acaba restringindo as possibilidades dela, como se ela não tivesse tido escolha, né? Ah, ele ficou implorando e eu acabei cedendo. Lembrem-se sempre, pessoal, e lembre-se sempre também, você aí, seguidora que me mandou essa história, você também tem possibilidades de fazer escolhas. O outro, às vezes, ele faz uma proposta, tá bom? Mas a decisão também é nossa. A gente também pode avaliar se aquela situação é favorável pra gente, tá bom? Então, nós também temos condições de avaliar. É importante para mim dar esse passo? Como eu vou me sentir dando esse passo? Que é um passo grande, que é o passo de morar junto, que é o passo do casamento. Tá bom? Então, eu queria fazer essa primeira observação. Outra coisa também que eu anotei aqui é que início de relacionamento, gente. A maioria dos inícios dos relacionamentos são muito bons. E é por isso que muitas vezes a gente fica preso nisso, né? O comecinho foi tão bom e aí eu quero viver e reviver essa sensação, né? No começo a gente tem mais entrega, a gente tem mais carinho, a gente tem mais atenção. Então, quando você tá conhecendo alguém, você mostra o seu melhor lado, né? Aquilo de melhor que você tem para oferecer. Então, muito cuidado com isso também. Às vezes a gente quer morar nessas atitudes do começo. É importante também que isso se mantenha ao longo do relacionamento, né? Mas na maioria das vezes, para fazer essa conexão ser maior, as pessoas se entregam mais no começo de relacionamento, tá? Ela até comenta que no começo ele fez esse pedido de casamento, que eles se davam super bem. Então é importante observar isso também, tá bom? Outro ponto que aí eu quero falar direto com você, minha seguidora querida que mandou essa história, né? A importância de você iniciar esse diálogo no seu relacionamento, tá? Então, você diz aqui também que você não consegue se expressar, né? Que você tem dificuldade para conversar e que você acaba não falando os pontos que você fica magoada. Então, quando ele te trata de maneira ríspida, não conversa, te trata mal, tratou a sua família mal, isso é importante ser pontuado, tá bom? Se você tem essa dificuldade, inclusive para poder manifestar aquilo que é importante, você pode também buscar uma ajuda aí profissional, de um psicólogo, para trabalhar essas habilidades, para que você consiga se expressar e falar o que é importante. Mas de antemão eu já te digo aqui que você vai precisar ter uma conversa com o seu parceiro. E aqui eu coloquei também, né, que nós não fomos ensinadas a expor os nossos sentimentos, a conversar sobre coisas tão íntimas, a dizer aquilo que nos incomoda, tá? Então talvez você não me contou aqui como foi sua história de desenvolvimento, de vida também,
mas talvez você também não tenha sido estimulada a conversar, a dizer o que é importante. Aí você tá num ponto do seu relacionamento que o diálogo, ele precisa acontecer. Então você vai precisar conversar com esse parceiro. Não sei se vocês vão continuar ou não no relacionamento, eu vou falar aqui sobre isso também, mas a importância de você começar o diálogo com essa pessoa, tá bom? Ah, Laís, mas ele não me escuta. Mas você vai precisar começar a construir isso, tá? A estimular isso, a começar a desenvolver esse diálogo, que é um dos pilares importantíssimos no relacionamento, tá, gente? Então, o relacionamento, ele não é feito apenas do sentimento, do amor, precisa de diálogo, precisa de uma pitada ali também de paixão, precisa do companheirismo. E o diálogo é um dos pilares importantes para que um relacionamento dê certo, tá bom, seguidora? Então, pense aí na possibilidade de começar uma conversa. E o que eu sempre dou de dica, de orientação, tá? Comece a conversa dizendo como você se sente, certo? Quando a gente começa a conversa falando assim, ah, mas você fez isso, você falou isso, já cria um bloqueio aí nessa conversa. Então comece o seguinte, fulano, quando você faz tal coisa, eu me sinto triste, porque tal coisa que você faz desperta tal coisa em mim, tá bom? Então comece fazendo essas pontuações e principalmente trazendo para a forma que você se sente quando determinada coisa acontece. Então, pegando o exemplo aqui da história da seguidora, quando você tratou a minha família mal, eu me senti triste. Quando você disse tal coisa para minha mãe, isso me trouxe sensações ruins. Então, eu me senti dessa forma. Frisa como você se sentiu, isso é importantíssimo, tá bom? E vai te ajudar com que você comece a desenvolver mais conversas aí no seu relacionamento também. Outra coisa que eu marquei aqui, que é importante a gente falar também, é sobre os sonhos. Você disse, a seguidora disse que ela tem um sonho de se casar, né? E esse sonho, ele começou a aumentar também à medida que ela foi pedida em casamento. Então, já tinha essa expectativa, essa relação do sonho, de se casar, com festa, de noiva, que muitas de nós aí, mulheres, somos estimuladas a isso, né? Isso vem mudando, mas ainda é muito forte. A esperar o príncipe encantado, a ter esse momento, que é um momento, né, gente? Quem casou aqui sabe, eu já me casei também. E a gente sabe que é um dia importante da vida. É um dia que normalmente tem pessoas ali que a gente gosta, é uma comemoração. Então, essa seguidora que escreveu a história, ela tem o sonho do casamento como algo importante. E olha, o quanto é importante também a gente comunicar os nossos sonhos para o outro. Será que você já disse a importância que o casamento representa na sua vida para esse parceiro também? Será que ele sabe o quanto o casamento é um sonho para você, o quanto você tem de desejo que isso aconteça? Será que ele também sabe sobre isso? Uma coisa é quando as pessoas sabem aquilo que é importante pra gente e elas continuam fazendo. Outra é quando às vezes a pessoa não sabe a importância que determinadas coisas têm pra gente, tá bom? Eu coloquei outra pontuação aqui também, que os sonhos, eles envolvem as nossas crenças e os nossos valores, né? Então, você aí, seguidora, como que você faz pra saber o que é importante, o que é um valor, o que é uma crença, tá? A crença é como a gente percebe a realidade, né? Então, vem aí da sua história de vida, o que você aprendeu, como você enxerga as coisas que acontecem com você, aquilo que você tem de pensamento também. E isso você vai ter que trazer um pouquinho para sua história, observar de onde você veio, como você cresceu, o que você aprendeu da vida. É assim que a gente forma as nossas crenças, tá bom? E os valores também são os princípios éticos aí que regem a nossa vida. Então, quanto você acredita que a comunicação é importante, a fidelidade, o companheirismo, tá bom? E para você descobrir isso também, eu deixo um exercício aqui. Faça uma lista dos valores que são importantes, quais são as características que uma pessoa precisa ter que é importante para você já entrar em contato com as coisas que são importantes. E isso vai te ajudar também
com que você verbalize isso quando for necessário para o teu parceiro, para alguém. Quando alguém perguntar o que é importante, você já sabe, que você já entrou em contato com isso e você conhece as coisas que são importantes para você, tá bom? Então fica aí esse primeiro exercício para você responder o seguinte: o que é essencial em uma pessoa para mim? Quais são as características minhas e do outro que são importantes, tá? Começa respondendo aí essas perguntas, certo? Então eu falei aqui também do sonho do casamento, quanto é importante você verbalizar esse sonho, conversar com o outro também. Outra coisa importantíssima é lembrar que nós temos escolhas também, né? Eu falei aqui na tua história que o outro ficou implorando para você morar com ele e talvez você tenha percebido que não era o momento, mas por se sentir pressionada, isso mostra e evidencia também o quanto você deixa para o outro também decidir o destino de algumas coisas e o destino dos planos de vocês, que é tão importante. Então pensa nisso também, o quanto talvez você tenha deixado para o outro decidir sobre o relacionamento de vocês, tá? Também coloquei aqui que você precisará se ouvir para saber o que é importante. Então, o quanto faz sentido você ainda continuar nesse relacionamento, o quanto não faz. Faça uma autoanálise também, tá? Você escreveu que ele é ríspido, que ele não tá tratando as pessoas que são importantes para você bem. Isso é bom ou ruim para você? O quanto isso é importante, quanto as pessoas tratarem a sua família bem é importante para você. Isso faz parte dos seus valores também. Outro ponto, faça uma lista das características que são importantes dentro de um relacionamento e dentro do seu relacionamento. Então você vai fazer uma listinha escrevendo os pontos positivos desse relacionamento e os pontos negativos desse relacionamento. Mas faça mesmo, tá? E aí eu deixo também para você que tá aí do outro lado, talvez vivencie uma situação parecida, faça esse exercício, escreva o quanto de coisas positivas tem, o quanto de coisas negativas tem. Isso ajuda na compreensão, na clareza, para você observar a tua história, observar o que o outro está fazendo também. E ajuda também com que a gente tome decisões, tá bom? Para a pergunta final que a seguidora colocou, né? Ela disse assim: estou desesperada, não consigo conversar, gosto dele, também não quero terminar. Então, sobre a questão da comunicação, pontuei aqui a importância, que você vai precisar também desenvolver essas habilidades. A questão do gostar, né? Do amar, não querer terminar. Isso vai ser uma decisão que vocês terão que tomar juntos, tá bom? Você comentou que ele disse que as malas estão prontas, então você vai precisar ter uma conversa com essa pessoa. Talvez vocês estão aí na mesma casa, mas sem conversar, a mala tá ali pronta, como se fosse uma ameaça, ó, minha mala tá aqui, qualquer coisa. Não se intimide por isso também. Casamento, relacionamento é um projeto de vida. E não é um projeto de vida exclusivamente seu, é um projeto de vida que vocês compartilham. Então, uma decisão de uma separação ou não, de continuar ou não no relacionamento, envolve aí a sua decisão, a decisão dele. Então, você precisará ter uma conversa muito franca com ele, tá bom? Outro exercício que eu deixaria aqui também é anotar quais são os seus medos, né? Porque às vezes a gente fala, olha, eu tenho tanto medo que eu não consigo conversar, mas medo do quê? O que poderia acontecer? Poderia acontecer da gente terminar. E se acontecer isso? Como você pode lidar com isso? Que às vezes a gente vai destrinchando um pouco esses medos que parecem tão absurdos e no final a gente pensa, pois é, eu consigo tomar essa atitude. Pensei inicialmente que esse medo seria muito grande, mas é algo que eu posso fazer. Então, seguidora querida, converse, tenha aí um diálogo com o seu companheiro, explica também como você se sentiu, como você se sente e também lembre-se que você tem o poder de decisão, né? Sobre o que o outro está fazendo com você, é suportável para você ou não, você também tem o poder de escolha, tá? E aí eu estendo isso para todas vocês que estão me acompanhando. Nós temos o poder de escolha. A gente precisa também tomar essas rédeas, né? Entender que
Às vezes o outro só faz com a gente aquilo que nós permitimos. E é um ponto também para você começar a pensar, né? Para todas nós começarmos a pensar como eu estou me tratando, né? Como eu lido com as minhas questões, porque a maneira com que a gente se trata é um espelho das nossas relações também. O outro, na maioria das vezes, ele vai nos tratar da forma com que a gente nos trata, tá? Então, olha a importância da gente ter um diálogo, da gente ter clareza sobre as coisas que a gente quer, da gente pensar na nossa vida, pensar nas nossas escolhas, pensar aí nas possibilidades, tá? Então eu fiz aqui as pontuações sobre a história dessa seguidora querida, espero ter ajudado. Depois me dá um feedback aqui de como foi esse retorno das minhas pontuações. E aí, gente, eu quero deixar também, estender isso para vocês. Enviem a história de vocês, eu quero poder ajudar o máximo de mulheres possíveis, é para isso que eu tô aqui. Eu acho que eu entendo a importância do meu trabalho, porque isso se estende a cada pessoa que eu vejo, que confia no meu trabalho, que está modificando aí comportamentos, mudando a forma de pensar, criando novos hábitos. Então, olha o quanto a psicologia se insere aí na vida das pessoas e causa transformações, tá? Eu criei essa iniciativa do Laís Me Ajuda exatamente para isso, para poder te ajudar, para a gente começar a ir refletir juntas, para que outras mulheres também possam perceber que tem escolha, tem caminho, trazer essa autonomia aí para todas. E é isso que eu entendo que é mais importante, tá bom? Quando uma mulher se empodera, se apropria, consegue ver caminhos, consegue perceber que ela tem esse poder de decisão e escolha, essa mulher descobre que ela tem um poder enorme, tá bom? Então escreva a sua história se você está passando por alguma dificuldade. Vou deixar aqui embaixo, tá bom? O meu e-mail, que acho que é uma das melhores formas para que você consiga escrever essa história com mais calma, tá bom? Se quiser mandar de um e-mail anônimo, pode mandar. Lembra que a sua identidade será preservada, tá bom? E o intuito é esse, ajudar você, ajudar mais mulheres e que juntas a gente consiga aí bater um papo, pensar em possibilidades, em caminhos, em escolhas e ter uma vida melhor, mais feliz, porque esse também é o propósito, né? Para que você consiga sair dessa dor que você está nesse momento e enxergar caminhos. E lembrar que você é livre para tomar decisões, para fazer escolhas. E é esse o meu desejo aqui para vocês, certo? Então, usem também a hashtag Laís Me Ajuda. Coloquem aí nos comentários. Deixa também os comentários aqui sobre o que você achou dessa história, das pontuações. E é isso, tô aqui para poder ajudar vocês, tá certo? Um grande beijo para todas vocês. Como eu sempre digo, cuidem-se e vamos aí ter uma vida mais leve e mais feliz. Um beijo enorme para vocês.